Olá, terceiro ano, vamos para a nossa aula número 9 de Química, apostila capítulo 27, dando continuidade em isomeria. Dessa vez vamos ver isomeria espacial, isomeria geométrica. Faltando somente para finalizar, então, essa apostila que corresponde ao primeiro bimestre, a isomeria ótica, que seriam nas aulas posteriores, tá? Então, isomeria nós temos então, né, relembrando, como um composto que tem mesma fórmula molecular, com estruturas diferentes, né, quanto à sua posição, função, cadeia, isso para a isomeria plana, tá? Aqui na isomeria geométrica, começa então a ver a molécula de forma tridimensional, por isso que nós vamos chamar de isomeria espacial. Então, aqui, né, trata de casos onde há diferenças apenas na posição de alguns átomos em uma estrutura tridimensional. Nela, não importa o quanto se gire a molécula, elas nunca vão ficar umas sobre as outras, sempre vão ser diferentes, tá? Apesar da mesma estrutura, quanto ao número de átomos, tá? As posições dos átomos que vai nos dar, então, compostos diferentes, chamados de cis e trans. Essa palavra trans vocês já ouviram falar, principalmente em alimentos com gordura trans, né, que são alimentos industrializados, que vocês vão fazer a atividade posteriormente, tá? Que vai ser agora dessa aula. Então, aqui a gente tem dois compostos na sua forma, somente pela diferença entre a localização dos átomos, né? Que é o 1,2-dicloroeteno, tá? Tem o mesmo nome, o que vai diferenciar vai ser essa localização diferente, e eles estão na forma espacial, esse modelo de esferas, tá? Então, os brancos vai nos simbolizar, então, que nós temos o hidrogênio, tá? O azul, os carbonos, estão no meio da molécula, e os cinzas a gente vai declarar como os átomos de cloro, tá? No primeiro exemplo, nós temos os dois hidrogênios e os dois cloros, né, ligados aos dois carbonos, no mesmo lado, né? Ele se cortar uma linha ao meio, nós temos os dois hidrogênios para cima, os dois cloros para baixo. E no outro, nós temos eles na forma diagonal, o hidrogênio numa ponta, o outro hidrogênio no outro, e assim para os cloros também, tá? É possível perceber que se tratam de duas estruturas diferentes, que não podem ser sobrepostas. Deve-se esperar que essas duas estruturas possuam características diferentes. Como pode-se então diferenciar essas duas estruturas? Antes dos seus nomes, utilizam-se prefixos para indicar a posição dos seus átomos ou radicais. A orientação é sempre dada a partir do maior número atômico para os átomos iguais e maior número atômico ou de tamanho, quando os números atômicos forem iguais, para radicais. Então, quais são esses prefixos? Cis e trans. Indica as partes de maior prioridade. Os cis estão em uma mesma parte de um plano imaginário que corta a molécula ao meio, né? E trans indica as partes de maior prioridade, estão em lados opostos da molécula. Então, o que a gente tem aqui para aquela molécula que antes estava mostrada na forma tridimensional? Então, com isso, o prefixo utilizado deve ser cis. Por que cis? Porque os dois cloros estão, né, a parte de baixo e os dois hidrogênios na parte de cima. Lembrando que não pode ter dois ligantes iguais no mesmo carbono. Então, em um carbono, a gente tem ligado a esse carbono esses carbonos insaturados estão ligados o hidrogênio e o cloro. Se tivesse hidrogênio e hidrogênio no mesmo lado, no mesmo carbono ali que tem ligação insaturado com o outro, não é considerado uma isomeria geométrica, não é considerado cis trans, tá? Então, tem que ser sempre ligantes diferentes nos carbonos, tá? Para cada carbono, nós vamos ter, então, um tipo de configuração quanto à estrutura da isomeria geométrica, tá? Então, ali nós vamos ter cis. Cis 1,2-dicloroeteno. Observando a linha reta amarela traçada na estrutura da molécula, podemos perceber que os átomos, né, dos dois átomos ali de cloro estão dos lados iguais.
Mas aqui nós temos o seguinte, nós temos um metil, né, o CH3, hidrogênio e bromo. Quais são os mais pesados, entre aspas, possuem maior massa ali? É o bromo e o CH3. Então, colocando os dois maiores de maior massa para o mesmo lado, né, em diferentes carbonos, nós vamos ter então de novo a cis. Cis 2 bromo 2 buteno. Ah, mas e o outro metil? O outro metil vai ter que fazer companhia ao hidrogênio. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, que o carbono e o outro carbono que fazem parte dessa molécula sempre tem que ter uma insaturação, uma dupla ligação. Outra coisa que está escrito aqui também, muitas vezes não é pela massa, muitas vezes é pelo número atômico, tá? Então, o carbono é 6, o bromo é 35, o hidrogênio é 1. Por isso que a gente vai colocar o hidrogênio em cima junto com o outro CH3 e o bromo vai ficar com o outro CH3 do lado, porque são os dois maiores, tá? Então, os dois menores, apesar de um deles ser igual, né? Vai ter que ficar em cima e embaixo para ter esse nome aí em relação à isomeria geométrica, vai ser cis. Então, se tivermos esses dois elementos em lados diferentes, o prefixo será trans. Trans 2 bromo 2 buteno. Então, o bromo ficou ao lado do hidrogênio e ficou na diagonal com aquele CH3 que ele estava lá no cis. Então, traçando uma linha imaginária dentro desses dois carbonos que formam uma ligação insaturada, nós vamos ter então o trans 2 bromo 2 buteno, tá? Então, só para relembrar, em compostos orgânicos de cadeia carbônica aberta, para identificar isomeria geométrica, a gente tem que ter carbono com dupla ligação, tá? E os ligantes de cada um dos carbonos têm que ser diferentes, não podem ser iguais, tá? Então, o carbono ali, vamos dar o exemplo do que está à direita, CH3 e hidrogênio. Se tivesse hidrogênio e hidrogênio no mesmo, não seria, então, um composto para isomeria geométrica. Aqui temos o mesmo elemento com o mesmo número atômico. Com isso, a prioridade do radical etil e do metil. Então, aqui voltando lá os nomes dos radicais, né? Quando a gente tem uma valência livre dentro de uma parte de um composto, né? Então, a CH3 tem uma valência livre, ele vai ser o radical metil. Quando ele está ligado ao carbono, ele vai formar um composto aí que dá prioridade à isomeria geométrica, né? Então, ele vai ser chamado de metil. E aqui, CH2 e CH3, como eles são só carbonos e hidrogênios, também tem essa valência livre que vai se ligar a esses dois carbonos da insaturação, é o etil, dois carbonos, né? Et e L, que identificam os radicais. Então, os dois menores, CH3 e hidrogênio, em cada um dos carbonos da dupla ligação, e os dois maiores em cima. Aqui vai ser o cis 2-metil 2-pentano. Para identificar o isômero dele, que é o trans, a gente tem que colocar os dois maiores radicais na diagonal. O CH2 e CH3, que é o etil, né, em uma ponta, e o CH3 na outra ponta. E a mesma coisa para os dois menores. Então, esse aqui é o trans 2-metil 2-penteno. Então, como você deve ter observado, os compostos de cadeia aberta que apresentam isomeria cis-trans necessitam de uma ligação dupla, sempre, tá? E agora, os fechados para identificação de isomeria geométrica, tá? Eles não precisam de ligação dupla. Então, aqui a forma espacial, né? A gente tem um ciclo propano, tá? Tem os hidrogênios ali que são os branquinhos, os cinzas também são os cloros, tá? Então, aqui a gente tem ele na estrutura plana. Então, como vai ficar? Cloro, hidrogênio, cloro, hidrogênio. Então, a gente vê dois ligantes diferentes em dois carbonos que fazem parte da estrutura cíclica, a gente vai denominar ele como isômero geométrico
e aqui, como os dois cloros estão numa mesma linha dos carbonos, ele é considerado cis. Aqui, como o cloro e o hidrogênio estão do mesmo lado da linha imaginária dentro do composto orgânico cíclico, e os outros dois embaixo, né, são contrários um do outro, a gente vai considerar eles como trans. Então, aqui nos isômeros geométricos cíclicos, não há necessidade da dupla ligação. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exercícios, né, que vai nos mostrar os radicais quanto à isomeria geométrica, tá? Então, aqui a gente tem que dizer quais deles não apresentam estrutura geométrica. Então, na letra A. Na letra A, a gente tem um composto, né, com anel aromático e com 2 radicais metil. Aqueles 2 carbonos ali, eles têm, então, uma dupla ligação, né, com hidrogênio e hidrogênio, e nós vamos ver o que acontece ali, ó. Por que ele não apresenta estrutura geométrica? Tem uma ligação dupla e ali ele não necessita de um hidrogênio, só necessita de compostos que tenham de dupla ligação e de 2 átomos de carbono, tá? Então, tem o CH3 na letra A, tá? Na letra A tem o CH3 e o outro CH3 em outro carbono, certo? Só que não tem hidrogênios para ser ligado a essa dupla ligação entre os carbonos que formam o anel benzênico, tá? Então, não vai ter isomeria geométrica ali, porque só tem o CH3, CH3 e as duplas ligações, não tem os hidrogênios. Na letra B, tem isomeria geométrica, né? Até ali tem os nomes, né? Cis 1,2 de cloro-butano, trans 1,2 de cloro-butano. Então, o cis, porque os 2 cloros em cada um dos carbonos dentro daquele quadrado, né? Que vai nos dar, né, um ciclo butano ali, né? Junto com os átomos de hidrogênio e de cloro. Nós vamos ter em lados iguais e no outro os lados opostos em diferentes carbonos também. Na letra C, a mesma coisa, né? É o mesmo exemplo dado dos exercícios aqui dos slides. O cis 1,2 de cloro propano e o trans 1,2 de cloro propano. Na letra D, não apresenta isomeria geométrica, porque em um carbono nós temos 2 ligantes iguais, né? Que eu repeti várias vezes, a gente não pode ter ligantes iguais em um mesmo carbono, daí não é considerado isômero geométrico. E do outro lado tem 2 hidrogênios também, 2 ligantes iguais em um carbono. E isomeria geométrica. Para a letra E, sim, tem, né? Tá até grifado ali. Então, aqui a gente tem o radical metil, CH3, e o hidrogênio. Cis, quando os dois estão no mesmo lado, né, fazendo a linha imaginária, tirando os hidrogênios para cima e os 2 metil para baixo. E quando a gente faz na diagonal, né, para o trans 1,2 de metilclorobutano, a gente vai ter na diagonal o CH3, CH3, hidrogênio, hidrogênio, 2 ligantes diferentes para cada carbono. E a F, desculpa, a F ali também nós vamos ter a isomeria cis-trans, tá? A mesma coisa, 2 carbonos ali diferentes em relação ao que a gente tinha, né? Mesmo sendo em lados opostos, pode, né? A gente tem os ligantes, então, 2 cis, 3 de metil ciclobutano e o trans 3 de metil ciclobutano, tá? Então, os cis, os 2 metil estão no mesmo lado, parecido com a letra E, e o trans também é parecido com a letra E, só que estão em carbonos opostos dentro do ciclo, não um do lado do outro, como apareceu até agora, tá? Então, tem que cuidar ali, que a gente não pode ter ligantes iguais, tá? Em um mesmo carbono, compostos onde tem
ciclo, né, ela pode ser em carbonos diferentes, nos dando, né, o cis e trans, mas tem que lembrar das prioridades dos grupos, né, quanto ao radical, quanto ao número atômico, quanto à massa. E não há necessidade da dupla ligação. Já a isomeria geométrica cis trans para compostos de cadeia aberta, aí sim a gente tem que ter a dupla ligação entre dois carbonos e esses carbonos têm que ter ligantes diferentes, né? Não pode ter no mesmo carbono o mesmo átomo, o mesmo grupo ali de radical ou também em relação ao mesmo elemento químico, tá? Então, essa foi a aula número 9 e vocês terão uma atividade quanto a essa aula postada neste dia, né? Para essa aula, junto com isomeria plana, certo? Até mais.